Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Boa noite, seu Patrício. Está com a gente também. Boa noite para o... Boa noite. Tudo bem com o senhor, seu Patrício? Otimamente bem. E vocês? Joia, graças a Deus. Esperar um minutinho, o pessoal está chegando. Deixa eu entrar aqui também. A Rosana chegou. Acho que o som Oi, Rosana, oi, Peixoto, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem, dona Rosana? Fechou? Como é que vai? Tudo bem, seu Patrício? Patrício. Otimamente, senhora. Tudo bem, Peixoto? Segura aí que eu vou fechar a porta. Ixi. Caiu por aqui. Posso? É interessante, o Flávio que estava esperando vocês chegar. Mas, pelo jeito, vocês nem saíram de casa ainda. Ei, seu Patrício. O pessoal já está chegando. Vamos começar? Vamos. Fica mais pertinho de mim. Também não dá. Dá sim. Tô muito Faz a perto. prece, Carte? Fácil. Vamos fazer a prece? Assim, ó. Tem um monte de gente aqui comigo, ninguém está me apertando. Vamos fazer a prece. Então, vamos lá. Convido a todos para pensarmos em Jesus, para pensarmos em toda a equipe, todos os mentores e benfeitores e amigos espirituais que nos acompanham, para que todos nós possamos ter uma boa noite de estudos, para que os conhecimentos que vão ser trazidos possam chegar de forma dócil aos nossos corações, para que possamos ter bons frutos de tudo que vamos aprender hoje. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Semana passada a gente terminou o capítulo 38, né, que a gente falou do caso Tobias, que ele teve as suas duas esposas, né? E eles moram na mesma casa, no nosso lar. Então isso causou um pouco de estranheza para o André Luiz. E agora e o André Luiz ficou perturbado, muito perturbado com isso, porque ele lembrou da situação da esposa dele, que ficou no plano material, né, aqui encarnado. E agora ele foi conversar com a dona Laura, com a mãe do Lísias, para saber o que é que se passa, né? Por que isso estava causando tanta perturbação para ele, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vai dar boa noite para o povo, para a tia Estela. Seu Bernardo, a tia Estela já está por aí. O Ócio, o cão espirituoso. Deixa tudo. Então vamos lá. Posso ler um pouquinho? Sim. Vou lá. Então é melhor começar de novo? Quer começar o capítulo? Daí a gente já lê um trecho Então maior. vamos. Então vamos lá. Começar de novo o capítulo. 39. Então lá no começo do 39. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria de coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial.
Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir da mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vistas propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Tá bom por aqui, né? Então, a gente releu o primeiro trechinho que a gente tinha visto já semana passada, né? Que ele estava realmente demonstrando toda a curiosidade e a perturbação que ele estava sentindo por conta dessa situação, por lembrar, né, do lar terreno. E agora a dona Laura traz uns pontos interessantes para a gente estudar. A gente já falou bastante a respeito disso, né? Nos outros estudos, dessa questão material, do sexo, da forma como a gente só tem uma visão muito mundana com relação a certos relacionamentos, né? Então aqui ela vem retratar o que a gente já tinha até conversado um pouco nos outros dias, né? Nas outras semanas. E ela traz um ponto aqui bem legal, né? Do espírito de sequência, cadê? Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então, a gente considera sempre uma existência, a nossa presente, e quando a gente volta para o plano espiritual, a última. Mas a gente não é uma vida só, né? A gente não tem uma encarnação. Então, realmente, existem muitas... se a gente pensar de uma forma grosseira, depois a gente esclarece isso melhor. A gente tem vários pais, várias mães, muitos maridos, muitos filhos. Então, é uma sequência, né? Cada vez um vem de um jeito, de outro, mas a gente tem que encarar essa evolução, essa sequência evolutiva, e não apenas uma encarnação, né? Uma existência. A dona Mariadão conosco. Boa noite, Mariadão. Eu penso assim que durante a nossa jornada evolutiva, e aqui a gente está falando de milhares e milhares de anos, nós nos relacionamos com milhares e milhares de pessoas. E nós nos relacionamos não só no quadro familiar, como no quadro de amizade, mas também nos quadros de relacionamento de um para com o outro. E a gente conseguir enxergar isso não de uma forma promíscua, mas de uma forma de vagarosamente, paulatinamente, e ali mensurando, aumentando a questão da lei divina do amor,
Isso é muito salutar, isso é muito significativo isso. E é interessante, porque apesar de que durante toda a nossa evolução a gente se relaciona com milhares e milhares de pessoas, em muitas encarnações nós nos relacionamos com as mesmas pessoas, né? Então, às vezes a gente fica assim, mas a pessoa que eu amo hoje, eu vou me relacionar com outra amanhã? Sim, mas não significa que vai ser numa relação de marido e mulher, não significa que vai ser uma relação sexual, significa que você vai se relacionar com outros espíritos, com outros seres, mas de outras formas, na amizade. Quantas pessoas aqui o André Luiz não está se relacionando em termos de amizade, né? Acho que é isso que a gente tem que ter essa maturidade para começar a enxergar assim, né? Sim, é bem bacana. Vocês acham? A gente tem que, é assim que a gente vai praticando aprender a amar, né? A gente repete as nossas encarnações com as mesmas pessoas, mesmos espíritos encarnados, vamos dizer assim, né? Para a gente exercitar o amor num quadro restrito, assim, num núcleo mais restrito, para poder ir expandindo aos poucos, né? É tudo uma questão de aprendizado. Então, hoje é marido e mulher, ontem foi mãe e filho, e assim vai, né? Porque o amor que Cristo quer nos ensinar é um amor muito mais divino. E a gente passa por uma escala de evolução. Então, esses papéis que a gente faz de pai, mãe, de marido, mulher, são escalas, vamos dizer assim, de evolução do amor, né? A gente aprende, sente todas essas tonalidades, se a gente pode dizer assim, de amor até a gente aprender o que é um amor divino, né? Acho que faz parte do aprendizado. Né? A senhora falou tudo o que eu estava imaginando. Porque se nós levar em consideração de que nós somos espíritos em evolução, e em cada reencarnação nós vamos aperfeiçoando a moral, quer dizer, o sexo também faz parte dessa evolução. Quer dizer, em cada passagem que a gente tiver, mesmo sendo marido e mulher, quer dizer, nós vamos educando cada vez mais esse relacionamento. Porque o santo aliás, o sexo é um altar sagrado. E aqui na Terra nós não sabemos disso ainda. As pessoas não têm esse respeito, essa educação. E o espírito vai cada vez mais aperfeiçoando até chegar a esse ponto aí de Tobias, até mais. Saber como conviver com esse relacionamento, santificando esse relacionamento. Porque se o sexo não fosse assim, Deus não iria deixar ele como a instituição progressiva da vida, né? Só através dele que a vida se multiplica. Através do ato sexual é que se cumpre, né, vamos assim dizer, uma lei divina, que é a lei de reprodução, né? A lei de reprodução, que é uma lei de Deus, ela se exterioriza, ela se materializa, ela se encarna no ato sexual. O grande problema da questão sexual é a promiscuidade, né? É a falta de respeito com o sexo em si. Na obra Sexo e Destino, fala muito bem a respeito disso. É bem interessante, porque existem colônias no plano espiritual em que acolhem essas pessoas que se perderam pela relação sexual e voltam dementadas, voltam muito perturbadas ao plano espiritual, diante de não levar a sério isso, que é uma coisa muito séria. O sexo ele faz parte da perfeição divina, né? Ele é um mecanismo para uma... Como é que fala? Vocês que são do meio jurídico, para se fazer valer uma lei divina. É um instrumento da lei divina. Sem ele não existiria reprodução. É muito básico. Ó, o Bernardo, olha o que ele coloca, interessante. Ó, atravessamos também longa escala de animalidade,
Sim, é verdade. A gente atravessa, mas a nossa missão é o quê? É superar isso, é atravessar o quanto antes isso. Que lá no Evangelho já tem uma passagem, né, que fala assim: no começo nós somos só instintos, né? Uhum. E depois, quando a gente vai evoluindo, a gente vai para a razão e daí depois, né, a gente pratica a lei do amor. Então, a gente está muito ainda envolvido com a materialidade, com a animalidade em si. Por isso que a gente fica incomodado, às vezes, com esses assuntos. Mas a missão é tentar superar isso. Sim. E aqui também tem uma... Exatamente. Ela fala assim, nem te conhecia antes, não, fiote. Tipo, é minha tia, né? Então a gente tem esses laços familiares, né? Se dá bem, se não consegue se entrosar, desenvolver o amor, volta muitas vezes, né? Então a gente tem que se esforçar para gostar das pessoas, para compreender, para se dar bem com as pessoas, né? Tem que fazer esse esforço. E sabe o que eu acho bem legal, gente? É que assim, às vezes a gente tá na casa dos espíritos e as pessoas falam assim: ah, nossa, como eu amo meu marido, eu quero voltar com ele na próxima encarnação. É engraçado porque o espírito, os benfeitores, os amigos, eles devem olhar um para o outro, até brinca, eles devem olhar para o outro e falar assim: sabe nada. Nada, né? Não sabe quem foi lá atrás, né? Hoje a gente ama tudo, mas às vezes foi nosso inimigo, né? Então eu até brinco, sabe nada, né? Eu não sei qual livro da literatura espírita tem falando isso, mas eu acho que é de Emmanuel, que quando a gente aprende a amar, quando a gente já tem esses vínculos de amor com algum espírito, que é do nosso círculo próximo, da nossa família espiritual, a gente não tem mais essa necessidade tão grande da encarnação junto. Então, os espíritos que a gente realmente ama, às vezes eles estão distantes, porque o amor por si só basta, ele Já sobrevive aproxima, a isso. E a gente está pertinho dos que a gente ainda precisa resgatar, né? É isso mesmo. Veja o caso da mãe do André, né? Eles estão desencarnados, mas não estão ali próximos mesmo. Assim, o amor dela é tão grande que supera isso. Agora tem o André Luiz chegar até ela, né? E ela vai voltar para ajudar o pai. O pai, né? Então vamos ler mais um pouquinho? Quer comentar alguma coisa, Rosana Peixoto, seu Patrício? Não. Não, tranquilo. Então, podemos andar mais um pouquinho, seu pai? Eu já falei muito. Então vamos lá. Vamos continuar. Imagine a gente. Quer ler um pouquinho, Flávio? Lê pra gente. Deixa a Rosana. Vocês querem ler, Rosana? Lê um trechinho aí. Espera um pouquinho, deixa eu achar a tela. Tá bom. Mas não temos nisso uma regra geral? Ok. Mas temos. Mas não temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher... Hã? Não tem, não. Você seguiu a Kátia. A Kátia falou não, não. Você também seguiu. Mas temos isso. Ah, tá, verdade. Desculpa. A Kátia falou não, induziu você a erro. Ô, Kátia. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos.
Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Quer fazer uma pausa? Eu acho interessante fazer. Vamos lá. Então, assustador isso, né? Não é? Porque quantas relações a gente vê, né? Bom, posso até citar quem trabalha diretamente com o público, né? Kátia, Flávio, né? E eu, muitas vezes, a gente se depara com isso diuturnamente no nosso trabalho, né? De casais que não se entendem, famílias que discutem e que brigam, né? E que têm dificuldade de pacificar o conflito e seguir em frente à vida aqui na Terra. Né? Aqui na Terra, encarnado já é difícil para muitas pessoas, né? De seguir em frente e perdoar. Então, é assustador, assim, quando a gente olha um trecho desse, quer dizer, ela sofre aqui na Terra, né? Por essa ódio que ela sente, né? Porque ela não conseguiu... Carrega a vida inteira, né, Rosana? Então, rancor ali no coração. aquele rancor... Sofre com isso aqui e vai desencarnar e continuar sofrendo do outro lado. Aí, Né? Então, levando o nosso pensamento pelo raciocínio, aí nós vemos o quanto é grande a misericórdia de Deus para nós, né? Que é a questão do esquecimento. O que a gente foi, o que a gente fez em outras vidas. Então, imagina se a gente lembrasse em cada existência, por exemplo, que a gente encontra marido e mulher, ou pai e filho, se a gente lembrasse o que aconteceu entre nós. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o ódio que a gente, às vezes, acaba se contraindo um contra o outro. Né? E o caminho para onde a gente vai, né? Até a gente chegar a essa perfeição. Né? é verdade, é verdade. Sem essa misericórdia de Deus, a gente não conseguiria encaminhar nessa encarnação, né? Exatamente. O problema é que às vezes a gente cria outras, né? Ou não consegue superar da encarnação anterior, tem oportunidade aqui para superar e não aproveita a oportunidade. Né? Então, eu acho que mais ou menos esse trecho está tratando disso, né? Um alerta para nós, né? E daí, é isso que a gente precisa compreender. Porque a gente está chegando num tempo que isso não vai ser mais possível aqui no orbe terrestre. Não vai ser mais possível a gente caminhar aqui na Terra uma encarnação inteira, um período indeterminado no plano espiritual, com essa mágoa, com esse rancor, com esses dardos magnéticos. E é isso que a gente vê hoje no orbe terrestre. Quando a gente começa a encher um copo d'água e a quantidade de água a se colocar dentro do copo é maior que o que ele suporta, o que acontece? O copo transborda. E é o que nós estamos vendo hoje. A espiritualidade amiga, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, tem falado a respeito disso. Porque as nossas vibrações, os nossos sentimentos de rancor, de ódio, de sofrimento, de desespero, de desonestidade, está criando uma densidade tão grande que está começando a transbordar o copo. Então, o que acontece? Deus permite esses cataclismas, essas epidemias, como forma de chacoalhar a humanidade,
como forma de despertar a humanidade. O recado é mais ou menos esse. Gente, não dá mais. Vocês precisam abrir os olhos para o que está acontecendo. Vocês precisam começar a enxergar o próximo com respeito, com dignidade, com amor. Não dá mais, nós não temos muito mais tempo para isso. Então, isso é muito relevante, a gente precisa começar a pensar sobre isso. Né, gente? E a espiritualidade está aí para isso, a literatura cristã, não digo espírita, eu digo cristã mesmo, de Jesus, está aí para isso, já chega. Ontem a gente estava conversando no estudo do Evangelho, né? Estava conversando, já chega do tempo da gente fazer as coisas de forma mecânica. Nós somos religiosos, mas não estamos religiosos, a gente vai por questões maquinais, atos mecânicos, não dá mais. A gente usa a religião só como muleta para ter uma consciência tranquila, né? Esquece do fundamento, do principal, que é a reforma íntima, que é a parte moral. Verdade. Então, é basicamente isso. As criaturas elas voltam a se reencontrar, seja aqui encarnadas, ou sejam desencarnadas, e é preciso começar a resgatar isso. Hoje mesmo agora, né, Kátia? Antes de começar o estudo, eu estava fazendo um trabalho aqui, eu falei para a Kátia, olha isso. 35 anos de casados decidiram divorciar depois de 37 anos de casados. Falei, vê se pode, 37 anos. Eu até comentei com a Kátia, olha, se não for uma relação abusiva, porque também é complicado, né? Às vezes a relação é abusiva, a mulher apanha, tudo isso. Mas se não for esse caso, 37 anos junto, desencarna já espera. Né? 37 anos, eu fico triste quando eu vejo algumas coisas assim, né? Depois de tanto tempo. A gente não pode julgar, a gente não deve julgar, mas eu fico compadecido da situação. Mas é o que a sua tia falou, né? A gente precisa realmente aprender a amar. Não tem outra solução. Não basta suportar, né? Às vezes a gente passa uma encarnação inteira para suportar. Tem que vir uma outra para daí começar a aprender a amar, né? Então, agora talvez a gente não tenha outra tão bom. É aquela história de Jesus, né? Caminhe enquanto há luz no seu caminho. Aproveite, restabelecer o laço com aquele fulano que você não gosta, enquanto vocês estão próximos um do outro. Quando você não suporta ele, restabeleça agora. Porque esse laço vai ficar quebrado, vai ter que ser restabelecido, mas quando vai ter a oportunidade, né, de programar as reencarnações para voltarem juntos? Seja como amigo, seja como filho, seja como irmão. Complicado. É verdade. O que o senhor acha, seu Patrício? Eu acho que nós não devemos nunca perder as oportunidades, não importa em que plano a gente esteja, em que faixa de crescimento a gente esteja, ou de sofrimento ou de prazer a gente esteja. A gente tem que saber o que é bom e o que é mal. E a gente procurar tirar o melhor de cada situação. Mas não o melhor para mim, mas o melhor para nós. Entendeu? É o trocar o eu por nós, né, seu Patrício? É verdade. É verdade. Porque... Nossa, Patrício. Mandar um abraço aqui para Marli, minha mãe, o seu Sérgio, um grande amigo nosso. Sérgio, de volta. um abraço para você, Sérgio. O meu também, porque eu não sei, eu conheço tanto o Sérgio, pode ser que esse é um deles. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá. Onde que a gente parou? E o que acontece, então? Posso ler? Sim. Eu vou lá. Faz favor. E o que acontece? Pode falar, seu Patrício. Não, pode ir, depois eu falo. O que acontece, então, interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora, se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres homens em em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiro infernais, pelas criações inferiores que inventam
para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, olha o que o seu Patrício falou aí, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. É exatamente isso que a gente está conversando. As pessoas que se odeiam, elas voltam como parentes, como familiares. Daí se infere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. É o que a gente acabou de falar também. Reconciliem quando há luz no seu caminho. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, para efetuar pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que realmente perdoa precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. É o que o seu Bernardo falou, a gente arrasta, né? E tem muitas existências de animosidade. Tem um detalhe aqui, que a gente até conversou no Evangelho no Lar nosso, que a gente fala aqui, né? Depois de padecimentos infernais, vão na experiência carnal, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar no ambiente estranho ao corpo terrestre. Ou seja, as pessoas elas desencarnam com ódio, vão para o plano espiritual, ficam sofrendo, padecendo na ignorância, naquele ódio que ela cultivou durante a vida inteira, e depois elas encarnam novamente. E milhares de criaturas, acontece isso com milhares e milhares de criaturas. Elas desencarnam, ficam em sofrimento no plano espiritual, só em sofrimento, e já encarnam novamente. Ou seja, elas não passam por uma colônia espiritual onde elas obtêm instrução, onde elas conseguem refletir um pouco sobre aquele sofrimento e voltar com uma bagagem melhor para restabelecer. O que acontece no mundo de regeneração? O mundo de regeneração nada mais é o maior número de criaturas retornando ao plano espiritual, tendo a oportunidade de instrução em colônias espirituais e reencarnando com maior instrução que obtiveram no plano espiritual. O que acontece é o seguinte, diminui a quantidade de espíritos que retornam ao plano espiritual e ficam na ignorância, e simplesmente retornam na carne sem aproveitar nada do plano espiritual. Então, provas e expiações é um número muito grande de espíritos assim. Eles vão para o plano espiritual, mas na ignorância, no sofrimento, não aproveitam nada, por misericórdia divina, retornam para a carne. Na regeneração, acontece um movimento diferente. Muitos espíritos vão para o plano espiritual, obtêm conhecimento, obtêm bagagem e voltam à carne para resgates. Só que ela já vem mais instruída, mais preparada. Então, a essência do mundo de regeneração é isso. É o plano que a pessoa, o ser, obtém conhecimento no plano espiritual e retorna com mais condições para os resgates aqui encarnados. Isso é bacana. Nossa, bacana, interessante. Mais uma vez, a misericórdia de Deus, a que dele volta em condições de resgatar
de fixar o seu resgate e ensinar aqueles que não sabem ainda. Né? Ele volta ainda com aluno e professor ao mesmo tempo. Exato. Mas a gente tem que levar em conta também, se é muito inferior quando sai daqui, ele não vai acabar voltando para cá, porque aqui já está melhorando. Sim. Ele vai para um mundo não tão bom quanto esse, que apesar que não está tão bom, mas não tão bom quanto esse, né? Para ser o melhor lá, para ajudar o pessoal lá de outros mundos a melhorar. Né? Tem isso também, né? Acho que está sempre indo e voltando aqui, o resto da vida é assim, não. Fica na ignorância, né? Entre ficar na ignorância aqui de sofrimento, leva ele para um outro planeta, para um outro mundo, que ele pode ajudar um pouco no progresso. E quando ele já tiver conhecimento, ter um pouquinho mais de consciência, quando ele tiver um pouquinho mais de condição, ele volta para aí sim entrar na nova vibração do planeta, que é instrução, provas encarnadas. Instrução, provas encarnadas. Porque agora a gente tem muito prova e fica no plano espiritual na ignorância, prova, fica no plano espiritual na ignorância. A questão, o ponto da nossa evolução é instrução, prova. Instrução, prova. Aí que a gente vai perceber um progresso maior do planeta. E isso que o Peixoto falou é bem pertinente, porque milhares e milhares de espíritos já não estão tendo a oportunidade de reencarnar aqui, né, conosco, né? E vale mais uma vez a advertência de Jesus. Exatamente. A mim enquanto a luz no seu caminho. Né? Reconcilia com o seu adversário enquanto tem oportunidade, que daqui a pouco a oportunidade vai ser diferente, mais difícil. Uma pessoa perguntou assim para mim, o Flávio, o pessoal que está desencarnando com a pandemia é o pessoal que não vai voltar mais? Falei, não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Algumas pessoas já falaram isso mesmo, que as pessoas que estão desencarnando são as pessoas ruins. É que já é para limpar o planeta. Não, gente. Tem muita gente boa desencarnando, viu, gente? Não pense que só está ficando os bonzinhos e os ruins estão desencarnando. Né? Tem algumas pessoas as atitudes, para analisar onde deve ir aquele espírito. Realmente, está havendo um filtro maior, né? Tá sendo fazendo aquela seleção, né? Realmente. E ainda bem que são pessoas que fazem seleção. Materialmente, esquecendo a brincadeira, mas a gente podia dizer assim, foi só tomar um banho, para você um pouquinho mais limpo. Mas é isso aí. Já deu nosso tempo. Nossa, já? Já falta um minutinho. Para quê? Para acabar. Etapa? Acabar não. nosso tempo. É brincadeira. Gente, deu nosso tempo. Acho que foi bem bacana o nosso estudo. Acho que tem sido bem legal. E uma boa noite a todo mundo que participou conosco, né, no Facebook. Eu acho que isso enriquece também bastante o nosso estudo. E é isso, gente. O Peixoto pode fazer a prece de encerramento? Posso sim. Posso sim. Nesse momento, vamos nos concentrar em Jesus e agradecer a Ele por essa reunião que tivemos, por essas boas discussões que tivemos, que está ampliando o nosso pensamento, mudando a nossa maneira de pensar e puxando para a nossa responsabilidade da nossa própria vida. Agradecemos, então, Senhor, por mais esse momento. Assim seja. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Boa noite, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa semana. Tchau. Boa noite, Benê. Tchau, seu Padrinho. Sérgio. Tchau, tchau.